Olá, você vai assistir agora a um corte de uma live que fizemos aqui no canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreva. 80% dos nossos telespectadores não são inscritos. E caso você possa e queira, torne-se membro. Então, gente, olha só. Esse aqui vamos dizer assim, que vai exigir um tiquinzinho a mais da gente, né? Um tiquinzinho a mais da gente. Primeira coisa que você pode fazer aqui é dar uma analisada para ver se você vai encontrar um dos infinitos, ou mais infinito ou menos infinito. Como é que você pode fazer isso? Avalia o que acontece se você trocar o x por zero aqui, dá menos 1, é um número fixo. E se você trocar o x por zero aqui embaixo? Bom, se você trocar o x por zero aqui embaixo, vai dar zero. Então, você vai ter uma situação de número fixo dividido por um número que tende a zero. Então, vai dar ou mais infinito ou menos infinito. Falta saber se é o mais infinito ou se é o menos infinito. Não é? Falta saber isso. Bom, então eu preciso saber... Vamos fazer o nosso raciocínio aqui. Ó. Vamos fazer o nosso raciocínio. Sem macetinho, entendendo aqui a ideia. Se você e esse aqui não é uma coisa demorada, né? Não é falar assim, nossa, mas sem o macete eu vou demorar meia hora para fazer. Não, não vai, né? Não vai. Aí você pode falar assim, bom, é para chegar perto do zero, né? Ele não falou o lado ali, né? Não falou o lado. Mas olha só, aqui está o zero. Já que ele não falou do lado, vamos olhar primeiro aqui o lado direito, para ver se muda alguma coisa, né? Se você mudar alguma coisa. Se você chegar aqui perto do zero aqui pela direita, aí você olha para esse fator aqui. Esse fator chega perto do 2, que é positivo. Esse fator aqui chega perto do 2. Então ele não muda de sinal. Ele vai chegar perto do 2. Então ele é positivo. Ó. Na vizinhança do zero, ó, meu x está bem aqui. Na vizinhança do zero, ele vai ser positivo. Né? E nesse momento eu estou pensando em um valor de x maior do que zero. Tá, mas aqui também, ó, como está elevado ao quadrado, não importa se é positivo ou se é negativo. Isso aqui vai dar positivo também, não vai dar não? Se você está com um número aqui maior do que zero, se você elevar ele ao quadrado, ele continua maior do que zero. Então vai dar positivo. Então eu posso concluir daqui, ó, nem vou precisar de escrever aqui, ó. O negócio ficou até mais fácil do que eu pensei. Eu pensei que fosse dar mais trabalho isso aqui. Mas eu posso colocar aqui agora que, na verdade, esse termo que está aqui embaixo, esse termo aqui, ele vai sim chegar em zero por valores positivos se o x chegar no zero por valores positivos. Que foi a minha análise por enquanto aqui. Tá, agora vamos analisar o que acontece. É assim, ó. Se você tiver com o x daqui e chegando perto do zero ali, ó. Se você chegar perto do zero por valores menores do que zero, então é por valores negativos, não é? O seu x aqui, ele é menor do que zero. Mas veja bem, você poderia falar o seguinte, tá, mas se o seu x for menos 4 mais 2 dá negativo. Sim, mas nós estamos falando de limite, então a gente está falando de alguma coisa que vai se aproximar do zero. Na medida que eu me aproximo do zero, mesmo isso aqui sendo negativo, mas se for um negativo perto do zero, igual menos 0,5, menos 0,1, menos 0,001, quando você adiciona 2, ele vai ficar positivo. Fica positivo. E aqui, ó, desse lado de cá, você tem x elevado ao quadrado. Mesmo o seu x sendo menor do que zero, quando você elevar ao quadrado, ele vai ficar positivo também. Vê se vocês estão percebendo isso aí. Ele vai ficar positivo também. Então eu tenho aqui, ó, um número positivo multiplicado por outro número positivo. Positivo com positivo dá positivo. Então, aqui embaixo, a conclusão que eu posso tirar é o denominador vai tender a zero por valores positivos se o x tender a zero por valores negativos. Então, disso aqui tudo, eu posso concluir agora
é que o denominador, ó, denominador, ele tende a zero por valores positivos, não importa se eu chego pela direita ou se eu chego pela esquerda. Então ele tende a zero por valores positivos, se o x tende a zero. E aí quando eu não coloco nada, eu estou querendo dizer que pode ser tanto de um lado quanto do outro, né? Tanto de um lado quanto do outro, né? Então aqui eu já descobri que o denominador ele vai tender a zero. Vocês estão vendo que isso aqui é uma análise. Gente, o sentido de análise, se você for pegar assim na raiz da palavra lá, analisar alguma coisa é você pegar essa alguma coisa, quebrar ela em partes pequenas e estudar essas partes pequenas, e depois você junta os resultados que você obteve para essas partes pequenas e obtém a conclusão da parte maior, né? Isso é uma análise. E o que nós estamos fazendo aqui é uma análise. Você quebrou isso aqui, ó, embaixo são dois fatores, isso aqui tende para tanto, isso aqui tende para tanto, aí isso aqui é positivo, isso aqui é positivo, então isso aqui é positivo, blá, 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 e aí você conclui, né? Então eu já descobri que o denominador tende a zero. Aí quando eu olho para cá, ó, se você mandar o x para zero, o numerador vai tender a 0 menos 1, que é menos 1. Então, olha só, isso aqui tende para um número fixo, do jeito que a gente tinha conversado lá atrás. Tende para um número fixo, mas aqui, ó, mas esse aqui é negativo. E esse outro aqui é positivo. Então, o que eu posso concluir disso tudo que está aqui? Que, ó, como eu tenho um número fixo dividido por um número que vai para zero, isso aqui vai para infinito. Mas agora, qual dos infinitos? É o positivo ou o negativo? Ó, se esse aqui tende para valores negativos, se esse aqui positivo, ó, negativo, positivo dá negativo. Então, isso aqui vai para menos infinito. Quer dizer que eu não sei como é que é esse gráfico aqui. Mas eu sei o seguinte, ó, é isso que eu também gostaria que vocês fossem capazes de fazer. Eu sei que se eu pegar isso aqui e for olhar aqui na vizinhança do zero, ó, você não pode colocar o x igual a zero. Não pode. Mas você pode colocar o x igual a 1. O x igual a 1, ele anula o numerador, né? Mas ele não causa problema nenhum no denominador. Ó. Se você colocar o x igual a 0 aqui, vai ficar, perdão, se o x igual a 1 aqui, vai ficar 1 menos 1, 0. X igual a 1 aqui, não dá problema nenhum aqui embaixo. Vai ficar 0 dividido por um número que eu não sei o que é, mais 0 dividido por esse número diferente de 0 dá 0. Então, quer dizer que eu posso chegar aqui e falar o seguinte, olha, veja bem, aqui, quando você tiver no x igual a 1, ele dá 0. E a conclusão que eu tirei aqui é que se a gente for se aproximando aqui, ó, do 0, e não importa o lado também, né? Se você for se aproximando do 0 aqui, você vai ter que, essa imagem vai tender a menos infinito. Olha aqui, ó, e vai ser desse jeito aqui. Veja que eu estou fazendo uma coisa aqui, ó, na vizinhança do zero. Na vizinhança do zero. Inclusive, olha só, se você colocar o x igual um valor negativo aqui, menos 2 não pode, menos 1. Menos 1 com mais 2 dá positivo. Menos 1 ao quadrado é positivo aqui. Se você colocar menos 1 com menos 1 dá menos 2. Então lá em cima fica negativo e aqui embaixo fica positivo. Então o ponto vai estar mais ou menos por aqui assim, eu acho. E o que nós concluímos? Nós concluímos que tanto de um lado quanto do outro, se você se aproximar aqui do zero, aqui no caso pela esquerda, também vai para menos infinito, né? Também vai para menos infinito. Então é de se esperar um gráfico mais ou menos assim, ó. Aqui que eu estou falando na vizinhança dessa assíntota vertical. Então esse é o gráfico esperado disso aqui. Mas hoje em dia a gente não tem que passar vontade. A gente tem como ir lá e olhar, né? Ó, x menos 1 dividido por x quadrado, x mais 2. Vamos ver lá? O que nós fizemos foi só isso aqui, ó. Isso aqui. Nós concluímos isso aqui lá. Através do limite, nós concluímos isso aqui. Ou seja, concluímos que esse negócio aqui vai ficar cada vez mais baixo, né? E concluímos daqui também, ó. Daqui também que ele vai fazer isso aqui. Veja que nós ainda não fizemos as análises aqui dos outros. E quando eu falar análise,
Entenda isso que eu acabei de falar, repartir em pedaços pequenos, olhar ali os pedacinhos, tirar as conclusões, né? O que nós obtivemos por enquanto foi isso aqui, ó, que na vizinhança do zero, na vizinhança do zero, na medida que você chega perto do zero aqui, ó, por valores que são maiores do que zero, você vai tender a menos infinito. E na medida que você chega perto do zero por valores que são menores do que zero, você também vai tender a menos infinito. A tendência é você ficar com um número que em módulo é cada vez maior, mas que em valor absoluto é cada vez menor. Ou seja, isso aqui tende a menos infinito. Aqui a canetinha não funciona muito bem. Tende a menos infinito. Ok? Então, moçada, é isso que eu gostaria, né, de que vocês fossem capazes de fazer, de analisar, entendeu? Pegar o problema lá e ver como é que faz, como é que não faz. E aí, para isso, a gente precisa de, como é que eu posso dizer, fazer exercícios, né? A gente precisa fazer exercícios para que a gente possa saber se estamos bem, se não estamos, se precisa de ajuda com alguma coisa.